Pois bem, Antônio Lavareda está falando conosco direto de Lisboa, onde lançou o Barômetro da Lusofonia, um amplo estudo sobre os países de língua portuguesa. Mas aqui deste lado do Atlântico, Lavareda, tivemos um mês de janeiro com movimentações políticas importantes para o cenário eleitoral. Como estamos em uma disputa que terá um candidato à reeleição, Lavareda, vamos começar trazendo o índice CNN e até a estreia, a volta do nosso quadro, que também marcou as eleições de 2024, tratando da aprovação e desaprovação do governo Lula neste início de ano eleitoral. Vou pedir para o pessoal já colocar o gráfico na tela e você traz a análise aí da trajetória das curvas de aprovação e desaprovação. Até aqui ainda há um saldo levemente negativo para o presidente Lula, Lavareda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aí os espectadores da CNN. É um prazer estar de volta e esse ano vai ser movimentado, Yuri. Vai ser uma trajetória bastante entusiasmante aí ao longo desse ano 2026. Como você já relatou, nós temos aí no momento, início desse ano, um saldo ainda negativo, 2 pontos, mas do ponto de vista do governo Lula, está distante daquele número de menos 13 pontos que, como o gráfico aponta, foi registrado em março do ano passado, de 2025. Yuri, é preciso entendermos o que é que esses 48% de aprovação do incumbente, o presidente sentado na cadeira que disputa sua reeleição, o que é que esses 48% significa? Afinal, isso é muito, isso é pouco, isso é suficiente? Olha, como nós já temos conversado em outros momentos, 48% de aprovação faz o incumbente, faz o presidente candidato à reeleição bastante competitivo, mas não o torna eleito ou reeleito por antecipação. Ou seja, o patamar para um candidato ser praticamente imbatível, o patamar da aprovação, é quando ele ultrapassa os 50 pontos percentuais. E essa desaprovação de 50 pontos é muito elevada, pode inviabilizar a vitória do presidente no segundo turno. Ela é uma desaprovação elevada, como se vê, basta olhar esse montante, mas, ao mesmo tempo, ela vai se tornar inviabilizadora da eleição de Lula quando ela se aproximar dos 55 pontos. No momento, você vê, Yuri, que a indecisão é muito pequena. 2 pontos apenas de indecisos aí no índice CNN. Aí alguém pode pensar também, então já está tudo engessado, já está tudo resolvido? Não. Há plasticidade na opinião pública, como nós vimos ao longo de 2025. Se nós compararmos 2025 e 2023, é uma diferença abissal, que mostra que essa coisa de enrijecimento, de cristalização absoluta, é fantasia de alguns analistas. O presidente Lula precisa, por exemplo, da perspectiva do governo, o que é que tem que fazer? Perseguir, tentar persuadir esses 14% de entrevistados que, na última pesquisa Quest, 14% dos que votaram em Lula em 2022, no segundo turno, não aprovavam o governo, Yuri, desaprovavam ou não tinham opinião a respeito. Para você ter uma ideia, isso significa 6 pontos do total do eleitorado. Se o Lula conseguir obter, governo Lula, metade desse contingente, são 3 pontos, e aí ele ultrapassa o patamar mágico e tranquilizador dos 50 pontos percentuais. Lavareda, vamos para a nossa próxima tela, porque você vai nos trazer as intenções de voto de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, medidas pela pesquisa Genial Quest, a primeira deste ano. Vou aproveitar aqui esses números para fazer 2 perguntas em uma, levando em conta o noticiário da semana. Primeiro, o senador, me parece evidente que ele herdou muito, de uma forma muito rápida, o capital político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já dá para a gente falar em um movimento sem volta nesta pré-candidatura de Flávio e, em caso afirmativo ou negativo, como isso afeta o outro movimento político importante da semana, a ida de Ronaldo Caiado para o PSD, partido de Gilberto Kassab, que já tem Ratinho Júnior e Eduardo Leite como pré-candidatos, Lavareda.
Veja só, Yuri, você em outro momento já usou uma expressão feliz, você dizendo, olha, vamos ver a força do sobrenome. Esse gráfico aí nos mostra a força do sobrenome. Ou seja, quem apostava que o senador Flávio Bolsonaro não seria um nome competitivo, etc., estava desconhecendo exatamente esse fator, a capacidade de transferência do ex-presidente Bolsonaro, o grande líder, não é? O grande líder, o principal líder carismático aí desse campo. A candidatura do senador Flávio, ela abre uma nova página, ela abre um novo capítulo nessa pré-campanha. E um capítulo que foi movido, aí inicialmente escrito, depois da afirmação da candidatura do senador, o capítulo posterior passa a ser escrito pelo PSD, pela essa movimentação do ex-ministro Kassab e dos 3 governadores que ele conseguiu reunir na legenda. Yuri, nós podemos assistir nessa campanha eleitoral outra vez, como nós já víamos e comentávamos nas eleições municipais, uma espécie de primária da direita embutida na eleição geral. Nós vamos ver aí se essa candidatura que for selecionada em função do maior potencial que venha a ter entre esses 3 candidatos, terá condições de disputar com o Flávio a representação desse campo, o campo que vai do centro até a direita. De qualquer forma, nós podemos dizer que é o movimento mais estratégico que nós assistimos na política brasileira desde 2022 para organizar, de alguma forma, as forças políticas de centro-direita. Se você me pergunta se é um caminho sem volta, vale a pena dizer 2 coisas, né? A política eleitoral também, Yuri, é movida pelo chamado princípio da incerteza. O princípio da incerteza, cerca de 100 anos atrás, foi um físico alemão, o Heisenberg, que cunhou. Dizia, grosso modo, o seguinte, para o nosso espectador não se complicar com tecnicalidades. É muito difícil você controlar duas variáveis que são essenciais para um processo. No caso, os estrategistas de Tarcísio acertaram no posicionamento. O governador Tarcísio, um homem moderado, fiel a Bolsonaro, com uma perspectiva de futuro, etc. Mas erraram, não conseguiram controlar outra variável, que foi o timing, Yuri. Não criaram um fato consumado lá atrás e se viram surpreendidos e atropelados pela candidatura de Flávio Bolsonaro. Acho muito difícil, embora em eleição não haja a palavra nunca e impossibilidade, sobretudo, mas acho muito difícil que a candidatura de Flávio Bolsonaro não seja, de fato, a candidatura do PL, etc. Com relação ao que eu vi o Pedro Vancelau colocar nos trazer um comentário do Valdemar, ainda há pouco, dizendo que teme que com tantas candidaturas Lula ganhe no primeiro turno, o presidente do PL está fazendo política ou está brincando, porque é exatamente o contrário. Quanto mais candidaturas um incumbente enfrenta, menor a chance dele ganhar a eleição no primeiro turno, Yuri. Por fim, Lavareda, você vai nos trazer agora dados de uma das questões que são das mais relevantes para a gente medir o humor do eleitorado, como é que o eleitor vai para as urnas. A despeito de uma série de indicadores, como, por exemplo, o desemprego na mínima histórica, divulgado nesta sexta-feira, predomina pelos dados aqui do Instituto IDEA e da pesquisa feita com o Canal Meio, a visão de que a economia no governo Lula não vai bem. E aí te pergunto, qual o efeito do que o eleitor sente no bolso na hora de apertar o botão da urna, Lavareda? Ô Yuri, frequentemente nós ouvimos alguém dizer, olha, a economia não vai ter um papel central nessa eleição, etc. Outro dia, para minha surpresa, o próprio ministro da área, o Fernando Haddad, estava dizendo isso. Obviamente, são raciocínios equivocados. A economia ocupa um lugar central nas eleições, Yuri, porque ela representa basicamente o principal atalho cognitivo para que os eleitores avaliem governos e candidatos. Ou seja, a satisfação com a vida, as oportunidades, se seu trabalho, seu esforço de enfrentar a labuta do dia a dia, se tudo isso está sendo compensado, se ele tem chance de evoluir, de melhorar, se ele está ameaçado na vida, eventualmente pelo desemprego, pela diminuição da renda. Não por acaso, eleições americanas, o brasileiro que assiste o noticiário sobre eleições americanas vai ver lá
affordability, essa palavra que trocando numa tradução meio tosca, é poder aquisitivo. É essa questão que esteve nas últimas eleições realizadas lá e vai estar nas eleições intermediárias desse ano. Poder aquisitivo, renda, condições de vida, condições materiais de existência. É aí que a política e a vida concreta comparecem, é dessa forma que elas comparecem às eleições. Então, a despeito de todas essas boas notícias, o governo Lula até agora não conseguiu convencer a população do seu desempenho, embora tenha um conjunto de números positivos, a menor taxa de desemprego, a maior renda média, o maior crescimento do PIB nos últimos anos, a redução significativa da pobreza, a maior pontuação da Bolsa de Valores, e o governo ainda não conseguiu convencer. A oposição vai frequentar essa seara. Tratando de quê? Vai tratar da dívida, vai tratar da bomba fiscal que ocorrerá, está reservada para 2027. Ou seja, nós vamos assistir a duas narrativas e, se o governo não conseguir fazer esse trabalho de persuasão antes da campanha eleitoral, vai enfrentar bastante dificuldade, Yuri. Pois é, Lavareda, até por isso rememorando uma apuração que trouxe aqui no 360 também, por isso que muito da aposta do Palácio do Planalto, já tratando também o Flávio Bolsonaro como um nome que está prestes aí a se consolidar, mas que avançou de fato muito rapidamente no campo bolsonarista, a aposta do governo é o efeito o mais rápido possível da política de isenção do imposto de renda para os trabalhadores formais, porque é agora, no mês de fevereiro, que o pessoal começa a receber o olerite e vai sentir o salário líquido maior do que nos meses do ano passado. Talvez isso possa mexer o ponteiro não só desta percepção, né, de se a economia vai bem ou mal, mas também da própria sensação de bem-estar e, quem sabe, mexer com os ponteiros de aprovação e desaprovação do governo. Pois bem, este é Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições no Brasil, que volta a nos trazer a análise mais aprofundada, sempre baseada em dados e em evidências do que está por vir neste ano eleitoral. O quadro Índice CNN é exibido mensalmente na nossa programação e, à medida que a disputa esquentar ainda mais do que já está quente, nós vamos ter mais e mais participações do Lavareda aqui na tela da CNN.